Olá, o programa Assembleia Convida de hoje vai falar sobre a pequena Helena. Ela tem 2 anos de idade. Depois de muitas consultas e exames, descobriram que Helena tinha surdez profunda bilateral, ou seja, ela não escuta nada. Sua única saída é fazer uma cirurgia fora do país. Essa história chegou até o deputado Márcio Camargo, do PSC, que além de trazer o assunto para ser debatido aqui, também convidou para estar aqui conosco hoje a Carla Nogerini, que é a mãe da Helena. E para entender e aprofundar mais o assunto, nós vamos receber também aqui a fonoaudióloga Adriene Moraes Rosa. E daqui a pouquinho também, chegando aqui nos nossos estúdios, estará o Fábio de Sá, que é professor de Libras. Mas para a gente entender melhor sobre toda essa história da Helena e por que hoje nós estamos recebendo estes convidados, eu peço uma pausinha sua aí para a gente assistir esse vídeo. Quando eu tava grávida, eu falava com a Helena o tempo todo. Eu colocava música pra ela ouvir, principalmente quando eu colocava Vivaldi. A Helena disparava a se mexer. Eu tinha a sensação de que ela escutava. A gente começou a perceber que tinha algo estranho com ela, devido mesmo à fala, né? Ela não reagia a barulho. O andar dela já estava atrasado, né? Porque o equilíbrio fica um pouco prejudicado. E foi uma luta bem grande até a gente ter realmente o pedido de exame da audição. Aí no dia do exame a gente recebeu o diagnóstico de que ela tinha surdez profunda bilateral. A sua filha é surda mesmo. Você ouvir isso, né, é difícil. Eles já vieram conversar com a gente, na verdade, para ela entrar no grupo de implante coclear. Que é uma coisa muito... É claro que não vai ser uma audição normal, mas é uma coisa muito parecida com isso. Então a gente já tinha assinado o termo de consentimento da cirurgia com o médico. E aí ele ligou e falou pra gente que os exames que ela tinha feito no HC mostravam que ela não tinha essa estrutura do ouvido interno. E que ela também não tem nervo auditivo de nenhum dos dois lados. Então esse dia pra gente foi o pior. Foi outro choque, né? Outra porrada forte aí na gente, que foi mais uma coisa que a gente perdeu, né? E aí na semana seguinte ele chamou a gente para fazer uma consulta, né? Que ele disse que tem ainda era um implante que fazia direto no tronco cerebral, que era a única opção dela. Então esse dia que a gente foi conversar com ele, ele falou: existem cirurgiões hoje no mundo que tem resultado positivo. Então, como é no cérebro e todas as funções do corpo é no cérebro, a posição que a placa é implantada é a que faz toda a diferença. Então, a experiência do cirurgião que realmente faz diferença na cirurgia. Fora do Brasil, os resultados são bem melhores. Ela indicou um cirurgião turco, né? Falou que ele é muito bom. E aí a gente começou a pesquisar. E aí a gente conseguiu o contato, mandamos um e-mail e ele respondeu. Quando soubemos dele e soubemos os resultados dele, a gente ficou mais tranquilo. Hoje eu tenho confiança nele, a gente tem acesso muito fácil, a gente manda e-mail, ele responde, a gente liga, ele atende, a gente conversa, eu tiro todas as minhas dúvidas. E eu tenho confiança de que vai dar certo, de que ele é o melhor para Helena. Quando eu chego, ela faz uma festa. É uma coisa assim que não tem como descrever, mas realmente falta muita coisa, né? A gente convive com muitos surdos e tem exemplos ótimos de surdos que conseguiram se formar, ter uma profissão, ter uma estrutura boa, mas a gente ainda percebe que é um mundo diferente do nosso, né? Eles não têm comunicação com a gente, então os surdos vivem num mundo que é dos surdos. Eu respeito muito a opinião de quem é surdo e quer continuar e que é contra tudo isso, mas a gente é ouvinte, a gente veio de uma família ouvinte, o nosso mundo é de sons. E eu não consigo imaginar uma coisa diferente para minha filha. Hoje em dia mesmo ela pega o telefone em casa lá que fica na altura dela, ela pega o telefone e põe na orelha.
ela nem imagina, né, para que serve aquele aparelho, né? Não, ela vê a gente colocando no ouvido, faz igual e não sabe que função que é aquele aparelho. Isso dói muito na gente, né? Essa coisa dela falar mamãe, eu acho que toda mãe quer escutar, né? E é o meu sonho, hoje que a gente sonha que ela fale. E a gente vai trabalhar para isso independente de qualquer coisa. A gente já faz fono com ela, a primeira coisa, que é a primeira sílaba que a gente tem, é mamãe. E eu escutar ela falar mamãe, acho que vai ser a maior alegria da minha vida. Que coisa mais deliciosa que é essa dona Helena. Primeiro, parabéns aí, mamãe. Obrigada. E parabéns, deputado, Obrigado. por ter trazido esse assunto inédito. Não é um assunto a surdez ou a inclusão, que é inédito aqui no programa. É o deputado deixar o deputado de lado e vir aqui o Márcio. Uma pessoa, um humano que ouviu a história da Carla, chegou até o senhor e o senhor trouxe para falar aqui, para que todo mundo soubesse um pouco mais, multiplicasse um pouco mais isso e que a gente, cada um fizesse a nossa parte, a nossa sementinha. Eu vou começar aqui, pedir licença para você, Carla, vou começar pelo deputado. Minha curiosidade é saber como é que essa história chegou até o senhor, como é que o senhor ficou sabendo? Bom, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês, todos os colegas da TV Assembleia. Acho que aqui é um grande instrumento para a gente divulgar a história da Helena. Bom, eu conheci a história da Helena na minha cidade, em Cotia, no distrito de Calcaia do Alto, através da professora Irene. A professora Irene foi candidata a vereadora, uma grande amiga, e conversando com ela, professora, quais são as suas necessidades? Que é comum, a gente conversa com suplentes e candidatos a vereadores, ela falou, olha, para mim, nada. Mas você pode ajudar, deputado, uma pessoa aqui, uma pessoa maravilhosa, que na hora já me passou o vídeo, já me comoveu como pai, como qualquer um que assiste esse vídeo. E aí falei, isso foi num final de semana, um show que teve lá. Aí acho que eu fui num evento que vocês fizeram em São Roque. Conheci lá a Helena, Sapequinha ficou brava comigo ainda no dia. Aí conversei bastante com a Carla, tal, conversei com a nossa equipe, falei, como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer, divulgar redes sociais e tal? E aí me falaram da TV Assembleia, poxa, deputado, você tem um instrumento lá maravilhoso que é a TV Assembleia, para a gente fazer um programa lá. Então, estamos aqui hoje, né, para divulgar essa história maravilhosa e ajudar no que a gente pode ajudar. A gente já vem pensando em algumas políticas públicas também para ajudar não só a Helena, mas quantos casos igual a Helena tem aqui, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem gostoso aí. E fazer o bem como você falou, não é como deputado, é como pessoa. Antes disso, né? Antes desse título, como ser humano, é do ser humano, a gente, do brasileiro também, né? A gente querer ajudar, gostar de ajudar. Carla, como é que foi a Helena aí aparecendo na sua vida? A gravidez, a expectativa e depois o nascimento e a sequência de notícias aí. Conta pra gente como é que foi isso. A Helena veio, ela foi muito esperada, a gente planejou a Helena, então quando eu consegui engravidar foi uma alegria imensa, o sonho do meu marido principalmente era ser pai e a gravidez dela foi super tranquila. Eu não tive nada, não tive nenhuma doença, nenhuma intercorrência. E foi bem gostoso, eu consegui curtir bastante. E quando a Helena nasceu, a gente não soube da surdez no primeiro momento, fizemos o teste da orelhinha, que eu acho que hoje, mais a Adriane também é importante falar isso. O teste da orelhinha? No teste da orelhinha é feito na maternidade hoje em dia, ou logo depois que a criança nasce, tem alta da maternidade. E a Helena fez o teste, mas deu normal, então... Como que é esse teste? Eu não sei direito como é. Esse teste é chamado emissões otoacústicas, né? Popularmente conhecido como o teste da orelhinha. Então, você, na verdade, quando recebe o estímulo sonoro, né? A orelha, ele tem um caminho que percorre essas ondas sonoras, passa pela orelha externa, média, interna. Na orelha interna
tem umas células que elas recebem esse estímulo e estimulam o nervo auditivo. Ao mesmo tempo, é como um eco, né? Na hora que tem a estimulação dessas células, tem um eco e você com uma sonda consegue captar o movimento que essas células foram estimuladas. Tá. Então aí você detecta que sim, Teve né? movimento. Que teve uma estimulação nesse... Teve uma resposta ao estímulo o que estímulo recebeu. sonoro, né? E nesse caso da Helena, deu normal. Deu normal, foi um exame falho. E que hoje a gente sabe que naquele momento ela já não estava escutando. Ela nasceu surda. Então, fomos para casa, né? Vida que segue. Vida que segue. Os primeiros meses foram difíceis, assim como com muitas crianças. É difícil, ela não engordava, não ganhava peso, não crescia. E tudo isso acabou também atrapalhando um pouco o diagnóstico, porque quando eu comecei a desconfiar de que tinha alguma coisa diferente, juntou os sintomas. Ela não respondia a estímulo sonoro, mas ela também não cresce, ela não desenvolve, né, de acordo com a criança da idade dela. Então começamos a investigar algumas síndromes. Fizemos vários exames, até que realmente só quando ela tinha 1 ano e 1 mês que eu consegui o pedido do Bera, que é para diagnosticar algum problema auditivo. Então a gente demorou para até chegar nesse momento, foi um caminho longo. Foi um caminho longo. Esse teste é falho, então, o que ela falou, o teste da orelhinha? Então, às vezes tem algumas... Ou o caso da Helena que era muito mais específico e... Não, então, às vezes na verdade, eu vou dar um panorama geral, porque a minha área não é da Não audiologia é essa, clínica, sim. né? Eu trabalho com a questão da linguagem. Mas, assim, a gente tem... Um diagnóstico de surdez, ele não é dado por um único exame, né? Você tem uma série de exames que você vai entendendo melhor esse quadro da criança. Esse é um dos exames. Na verdade, pode ter uma falha do próprio exame, ou você pode ter, por exemplo, a presença de líquido no ouvido ainda quando o bebê nasceu. Que pode camuflar o resultado. Entendi, que pode tem uma série dizer, olha, não está respondendo, e na verdade a criança não tem nenhuma questão auditiva, não tem uma perda auditiva, e pode ter falhado, né, no teste da orelhinha. Então tem uma série... A avaliação, você não se pauta mesmo o Bera, você, olha, tem uma noção de que tem alguma coisa ali acontecendo, mas são uma série de exames e observação da criança que vão dá condição de você saber cada vez melhor da audição dessa criança. Quando você teve um diagnóstico, Carla, quantos anos a Heleninha tinha? A Helena fez o Bera quando ela já estava quase completando 1 ano e 5 meses. Então isso foi meses atrás? Foi. Que ela está com 2 anos e 2 agora, isso. né? Atualizando aí, ela está com 2 e 2. Quando eu tive o resultado do Bera, como o Bera demorou para ser feito, eu já busquei ajuda, porque a gente, na verdade, eu não Bera tinha... é um exame mais... um exame... É que os exames, eles vão pegando... Como tem um caminho que o estímulo sonoro vai percorrendo, então, por exemplo, você tem a parte mais periférica, você pode detectar de um jeito, tal. O Bera já é mais profundo, é no nível do tronco cerebral. Foi quando até descobriu que ela não tinha partes ali, né, do canal auditivo, foi. né? A gente só descobriu que ela tinha uma surdez profunda bilateral. Aí, assim que a gente saiu do Bera, os médicos já vieram, a gente fez o Bera no HC, então os médicos já vieram conversar com a gente, olha, a gente descobriu que a surdez da Helena é profunda, a gente vai fazer o protocolo, ela vai usar um aparelho UASI e provavelmente eles já falaram, olha mãe, porque eu insistia muito, mas ela é surda, mas deu surdez profunda, porque eu tinha algumas coisas, a Helena fazia algumas coisas que me faziam crer que ela escutava, então tocava música, ela dançava, a gente falava com ela, parecia que ela respondia em alguns momentos, então eu ficava sempre naquela dúvida, alguma coisa eu achava que ela escutava. Então, quando ele veio com o diagnóstico, eu fiquei insistindo muito, mas é dos dois lados, mas é profunda, mas parecia que eu não estava acreditando. Não sanavam as suas dúvidas e as suas desconfianças. Exato, então eles já foram bem claros. Eles, olha,
Então a gente já descobriu que é uma surdez profunda, ela vai usar o aparelho, mas não ache que o aparelho vai ajudar. É uma questão de protocolo, ela precisa usar durante um tempo para a gente fazer audiometrias com o aparelho para ver se ela tem uma melhora, para não, né, teoricamente não fazer, porque se a criança tem uma melhora com o aparelho auditivo, ela não precisa fazer um implante coclear. Entendi. Então, a gente acabou fazendo tudo isso. Todo esse passo a passo, de praxe, tarará, enquanto ela recebeu o ASE, depois que ela recebeu o ASE que ela usava, a gente foi fazendo os exames de imagem. Então, foi no exame de imagem que foi feito pelo HC, que detectou que ela não tem o nervo auditivo e que a cóclea dela é muito mal formada, é muito pequena, não tem estrutura nem para... Mesmo que ela tivesse nervo auditivo, ela não conseguiria receber o implante coclear, porque não teria onde implantar o feixe de eletrodos. Tá, entendi. Bom, vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente tem mais um convidado aqui conosco, que vai nos ajudar a contar essa história de inclusão, de linguagem, de tudo. E vamos saber aí também no próximo bloco... Para onde vai esse caminho que a Helena vai percorrer? Parece que é para fora do país. Por enquanto, né? Mas ela vai ficar aqui. Daqui a pouquinho a gente conta aí para vocês como vai ser toda essa história. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, que hoje recebe o deputado Márcio Camargo, do PSC, e seus convidados. Conosco aqui está a Carla Nogerini, que é a mãe da Helena. Também conosco a fonoaudióloga Adriene Moraes Rosa. E aqui nos estúdios, acabado de chegar, está o Fábio de Sá, que é professor de Libras, ambos do Centro de Educação para Surdos do Rio Branco. Em pauta hoje aqui conosco nos estúdios, a pequena Helena. Aos 2 anos de idade foi diagnosticada com surdez profunda bilateral, mas estamos discutindo aí, parece que tem solução o caso dela. Ou temos pelo menos uma luz bem acesa no final do túnel, né? Eu tô falando aqui com vocês, enquanto eu falo, a Adriene tá me ajudando a falar para o Fábio que está aqui. O Fábio é surdo também, ele não ouve nada. E só se comunica através de Libras, é professor, como eu acabei de falar. Vou pedir te usar um pouquinho aí, Adriane, já, mais um pouco. A surdez do Fábio é como a surdez da nossa pequena Helena? Então, eu não conheço o caso do Fábio, tá? Se ele puder falar com você em Libras e você ir traduzindo pra gente aqui... Porque a gente já estava conversando da Helena, nós dois, né? E eu estava explicando para ele que a Helena não tem o nervo, né, auditivo. Entendi. Eu não sei como que é, a gente nunca conversou da surdez do Fábio. Primeira vez. Faltou conversar. Tudo tem primeira vez. Né? A história, ele contar toda a história dele para mim, né? Bom, ele nasceu surdo, né? Não é igual a Helena, é diferente. Ele nunca foi num médico para pesquisar, para ver se dava para fazer implante ou não, pôr o aparelho. Nunca ele foi fazer esse tipo de pesquisa, né? Então, ele nasceu surdo mesmo. Então, ele não sabe, porque ele não foi buscar o implante, nada disso, né? Então, eles são os dois, né? Os dois casos são de surdez. Mas, por exemplo, pode ser que o Fábio tenha o nervo auditivo, pode ser, né? É só procurar. Né? Precisaria pesquisar para saber. Procurar. Né? É impressionante a gente conversando aqui, né, deputado, para ver a nossa dificuldade de conseguir falar com o Fábio, que não tem nenhum problema além de surdez. Né? Ele tem, tá todo completo aí, tá todo perfeitinho aí, mas por conta da surdez dele, eu sou impossibilitada de falar, ele não me ouve e o que ele fala através das Libras, eu não consigo entender nada. É um problema latente isso daí mesmo, né, deputado? E eu vou até cair aqui para o senhor já e perguntar outra coisa. Nos bastidores aqui, a gente estava conversando, o deputado fez uma pergunta aqui para a Carla,
que ele ficou até meio constrangido, falou, ai, desculpa te perguntar isso, e a Carla falou, não, isso é mais comum do que se parece. O que o senhor perguntou, deputado, para ela? Não, eu perguntei para a Carla se ela não é parente do esposo dela, né? Porque lá na nossa cidade, em Cotia, tem um distrito de Calcaia do Alto, que lá que eu conheci o caso da Helena, que lá tem muito parente casado com parente. E tem um dos maiores índices, não sei se você sabe, a Secretaria de Estado da Saúde foi lá pesquisar um dos maiores índices de pessoas que nascem com algum tipo de deficiência. Então, por isso que eu até fiz essa pergunta, pedi desculpa para ela, mas ela falou que é super comum. É super comum. É super comum, né? Super. Todas as consultas, todos os profissionais que a gente foi, a primeira coisa é, vocês são parentes? É mesmo. Depois disso, daí vem, né? Teve alguma doença na gravidez, rubéola? A Helena tomou antibiótico quando pequena? Porque existem antibióticos que também causam até isso. Surdez. Mas para a Helena, por enquanto, nunca tive nada, nós não somos parentes e ela também não tomou nenhum tipo de remédio que possa ter provocado isso. Ela nasceu assim? Ela nasceu assim. A gente não sabe se é genético, se é uma formação, mas... Fato é que o caso da Helena, apesar de ser esse caso contundente, com notícias que abalaram as estruturas aí familiares, tudo, e a gente se comove claramente, ele tem uma luz no fim do túnel, né? Sim. Qual é essa luz? O implante coclear, que é comum aqui, que muita gente conhece. Coclear. Coclear. Ele é feito na cóclea. Então, cóclea é uma parte do crânio aqui que tem da auditiva? Do ouvido mesmo. Do canal auditivo. Do ouvido. Do ouvido. Você tem um ouvido, a parte externa, e esse caninho que você limpa, né, quando você toma banho e tal. Depois tem uma membrana, tem 3 ossículos, que assim, bate na membrana, vibra, bate nos 3 ossículos, e o terceiro ossículo vai numa janelinha, né? E essa janela tem um líquido que vai num caracol. Esse caracol é a cóclea, é aqui. E à medida que esse líquido se movimenta, em diferentes lugares da cóclea, tem células ciliadas e que captam esse movimento, e dessa movimentação mecânica tem uma descarga química que estimula o nervo auditivo, e daí vai todo o caminho até chegar no cérebro. Até chegar no cérebro. Então, a questão aí está na cóclea, que não está bem formada, e o nervo auditivo que não tem. Que não tem. Então, a cirurgia é algo para ser colocado... É colocado o quê? Um chip, um equipamento? Uma placa. Que tem eletrodos e vai ser implantado direto no tronco cerebral. Então, aqui no Brasil... Existe ela aqui no Brasil? Existe, está em fase de estudo, não foi aprovada ainda pela ANS. E foram feitas em 12 crianças. Aliás, a gente pesquisou, deputado, essa cirurgia é feita, inclusive, pela uma equipe de profissionais da USP. Olha, que bacana. O Estado poderia até ajudar nesse caso, se não fosse uma cirurgia que ainda não tem... Está em processo embrionário aqui no Brasil, né? Está começando com alguns resultados, aí, enfim, ainda não tem uma solidez, assim, nos casos, né? A gente poderia operar aqui, né? Foi oferecido pra gente, mas também foi oferecido e também já mostrado que algumas crianças, né, têm presença e ausência de som, mas que realmente para aquisição de fala é uma coisa difícil. Então a gente foi procurar pessoas que poderiam oferecer algo melhor. E a gente quer o melhor para o filho, né? Sempre. E aí a gente achou esse médico e, inclusive, agora, hoje, assim, eu já conversei, porque antes era uma pergunta, você já conversou com algum paciente, né? Hoje já. Hoje a gente já conversou com famílias que foram operadas por ele. Então, algumas... A Helena tem a capacidade de falar mesmo que ela não escute. Ela não é muda. Assim como o Fábio tem capacidade de falar, né? Exato. O Fábio também fala. A Helena é mais difícil para eles, né? Porque não tem o feedback que a gente tem de falar e escutar. Então, a Helena hoje fala 3 palavras, a gente já faz terapia de oralidade com ela, com uma pessoa fantástica também, uma fono que nos ajuda muito. E aí a Helena, vamos atrás então agora de algo que possa facilitar essa segunda língua, porque seria uma segunda língua para a Helena.
né? Eu quero que ela esteja incluída nesse nosso mundo, porque é o que a gente estava conversando agora sobre o Fábio, que é essa dificuldade que tem realmente de interação. Ele tá aqui, eu tô aqui, nós somos brasileiros, mas eu não consigo falar com o Fábio. Né? A gente não consegue falar com o Fábio. Exato. Eu não queria que a Helena passasse por esse tipo de dificuldade, porque a gente é mãe e a gente quer sempre que, nossa, tudo seja mais fácil, né? A gente quer facilitar de todas as formas. Mas a Helena é surda, nada vai mudar essa condição. Libras vai ser sempre a língua materna dela. Eu espero um dia chegar no ponto de não ter mais dificuldade de conversar com ela hoje, porque hoje eu ainda tenho, né? Tô aprendendo Libras ainda, mas eu espero que a gente consiga se comunicar fluentemente em Libras em primeiro lugar, porque eu acho que é onde ela vai estar mais confortável. Silvio, eu tenho uma pergunta para a Adriene ou para a Carla também. Você falou, ela pode ouvir, ter um som. E se ela ouve, ela naturalmente não fala? Sim, então, se ela ouvir, se ela tiver um feedback dela, ela vai falar com muito mais facilidade. Por isso a gente está buscando a cirurgia, não só também para falar. Falar é claro que para mim é um sonho que ela fale, mas também para sons de alerta, que também são importantes, né? Uma buzina, uma vez ela quase foi atropelada no mercado por um carrinho de reposição, Ela não porque tem ele essa simplesmente referência, gritou, né? De e ela proximidade. não... Exato. Então essa cirurgia vai fazer com que ela ouça algum tipo de som? Sim, a esperança é essa, que seja... hoje, o que o médico fala pra gente, que ela vai escutar sons, ele fala, acima de 50 decibéis, que seriam sons razoavelmente bons, assim. Inclusive de fala, se ela estiver próxima da pessoa. O que pra gente, pra aquisição de fala, seria fundamental. Ela vai falar mesmo que ela não escute, com leitura labial, com treinamento realmente de imitação. É o que ela faz hoje. Ela fala não, a gente fala calma, ela fala alme, porque ela imita. Mas ela não está escutando, então o som do k, ela não consegue. Mas a parte boa aí também é que no vídeo que a gente mostrou no início do programa, a Helena ainda não falava mamãe. Não. E aí aqui a mamãe Carla falou que foi emocionante no Dia das Mães. No Dia das Mães. O que ela disse? Ela fez... Quero feliz, né? Aí a hora que ela foi fazer o sinal de mãe, ela fez mamã. Isso não tem preço. Não. Deixa eu ir aqui para a Adriene perguntar um pouquinho essa parte de desenvolvimento que a gente tem com crianças. No caso da Helena, ela está começando bem cedo, já a aproximação com essa língua, que aliás é a segunda língua oficial do Brasil. Segunda língua oficial do Brasil. Primeiro é o português? Português oral. E a segunda, a língua de Libras, a língua dos sinais. Segunda, a Libras. Começar cedo assim, ela tem uma grande chance de desenvolvimento, né, então, Adriene? Quanto mais cedo, melhor, claro, porque assim, o bebê, ele nasce ouvindo, né? Agora, o importante, que nem quando a gente pensa na questão da linguagem, não é só ouvir, mas é você poder interagir em termos de linguagem e ter esse desenvolvimento. Então, se é na Libras, se é no oral, é você poder conhecer o mundo, você aprender coisas, você interagir com as pessoas. Então, um bebê ele já está mergulhado, né, na linguagem. Quanto mais você espera, ele está vivendo coisas que você não tem como fazer marca daquilo, né? Se você não interage. Ele fica sozinho. E as pessoas, são seres, né, de troca, de interação, de relações. Eles não são seres que vivem isolados. Só para vocês terem uma ideia, quem está em casa, entender a importância disso que a Adriene está falando com a gente, ela fez uma pergunta para mim lá na maquiagem, que eu não tive uma resposta bate-pronto, e me fez entender a importância da fala e como que ela é natural com a gente. Qual foi a pergunta que você fez para mim, Adriene? Se eu tinha filho, né? Você tem filhos? Eu perguntei. Eu falei, tenho. Aí ela, sim, respondeu. Aí eu perguntei, você ensinou seus filhos a falarem? Aí eu parei e pensei, eu ia falar, ensinei. Aí eu parei e pensei e falei, não, eu não ensinei. Ele falou sozinho. Emitiu algum som sozinho e por aí foi. Só pra gente, pra vocês que estão em casa, a gente que tá aqui no estúdio, começar a entender esse mundo que tá tão próximo da gente, que a gente, por falta de informação mesmo, ignora, a dificuldade que tem uma pessoa surda
para comunicar com a gente, né? Assim, eles não têm o que copiar, porque eles não têm o que ouvir. Então imagina para quem é pai, mãe, por exemplo, no caso da Carla, deputado, ela entendeu os sinais que a filhinha dela poderia passar a Helena sobre dor, por exemplo, ou se está com fome. Como é que ela faz para falar, filha, você está com fome? Como é que uma nenenzinha de 1 ano e meio, que normalmente já estaria falando algumas palavras, tô dodói, tô com fome, tô com sono, como que essa mãe fez? O seu desafio, né, Carla? Foi grande. A Helena, no início, ela era muito nervosa, muito irritada, ela chorava demais e a gente nunca sabia o que ela queria. Então, às vezes, ela demorou muito para andar. E aí ela ia, quando ela tinha fome, ela engatinhava até a cozinha e mostrava pra gente já, porque eu tenho... Cansada já de não ser entendida, ela já... Quando a gente iniciou no Rio Branco, que foi quando ela teve contato com a língua, foi muito rápido, ela foi muito rápida. O Fábio é professor só seu ou o Fábio é professor dela também? Nosso! A Helena participa das aulas. É nosso. Essa inclusão é da família. Helena junto. É da família. Pergunta pra ele quem é melhor aluna, se é a mãe ou se é a filha. Sacanagem. Helena, claro que ela é surda e ela aprende muito mais rápido. Ela tem essa sensibilidade mais aflorada. Porque o ouvinte ouve o português. Então, a Libras e o português não tem a mesma estrutura. É aquilo que a gente está falando. O português tem o som, né? Então, porque se você está ouvindo o português e vai fazer os sinais, aí fica aquela confusão, né? Deixa eu tentar, então, exemplificar para quem está em porque casa. São estruturas diferentes do português por exemplo, e da língua de sinais. Como é que se fala em Libras, eu estou com calor? Eu vou fazer em português, aí você faz o sinal. Nossa. Olha, em português, então, como é que é? Vamos voltar aqui para a Adriene. Em português, eu fiz assim. Tá. Isso não tem Isso sinais, não tem. eu tô fazendo português, tá? Bom. Só para... Seria, traduzindo em português a frase que eu falei. Português. Eu estou com calor, mas isso calor. assim... Isso não é assim que se fala. Não é assim que se fala. Isso não é Libras, isso não existe. Isso não existe. Só para a gente entender Ele falou como que é... isso é papagaio. Só para vocês entenderem como é que também tem essa dificuldade da tradução da nossa língua também portuguesa para a língua de sinais, que é uma outra coisa. E aí, como é que ele falou em eu estou com calor em Libras? Eu tô com calor. Simples, né, gente? Simples. Só fez assim. Calor. Porque mostra a pessoa. A pessoa já está aqui. Eu já estou, não preciso falar. Que tá com calor. Eu, calor. E tem a expressão facial também, né? Olha. Também. Né? Assim não. Não, assim E o contrário, o frio? Né? E o contrário? Eu estou com frio? Tô com frio. Tô com frio. Frio, bate com a mão assim. Faz Mas assim, aí se encolhe e faz assim. Olha como é que os desafios assim são. Em inglês, a gente tem uma demanda para aprender a língua. Eu tô falando inglês que é a língua mundialmente falada aí, que todo mundo quer aprender depois da língua mãe, né? A gente demora 6, 7 anos, tem gente que demora uns 20 anos ainda não aprendeu a falar inglês, mas enfim. Libras é a mesma proporção? Igual. Igual. Né? É igual. Difícil. Nossa, tem muitos sinais diferentes. Tem muitos sinais diferentes. Por exemplo, eu trabalho, né, na área da surdez desde... Eu comecei no estágio da faculdade em 1987. Tá. E assim, até hoje... 30 anos. Faz muitos anos. 30 anos. Até hoje, às vezes eu falo e peço, como é que é, e aí eles me explicam, né? O Fábio me explica, ou às vezes eu faço sinal, como o Fábio e os outros colegas do trabalho são muito legais, eles aceitam mesmo que eu esteja errada. E a outra pergunta que eu fiz também, deputado, que eu não sabia, eu falei, olha só, se eles não têm a inclusão hoje, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, porque tem um atraso da inclusão das Libras, tarará, mas olha só que coisa boa, eles podem falar desse jeito em qualquer lugar do mundo, porque é uma língua de sinais, eles não têm impedimento da língua americana, da língua japonesa, mas parece que tem, porque a linguagem de sinais é diferente em cada lugar do mundo. Não é, Fábio? Parece que
Você Isso mesmo, é isso. diferente. Se vier um americano aqui surdo para falar com ele em linguagem de sinais, é sinais americanos. Nossa, não sabia. Olha como é que é. Como é que é diferente. É diferente também. No Japão é o pior. Ela falou assim que a língua japonesa de sinais é a pior, porque eles não têm expressão facial, eles são retos. Isso faz parte da língua, né? a expressão facial, né? Faz parte dos sinais. No Brasil tem muita expressão facial. Brasileiro. No Japão é reto, não tem, É é reto. diferente. E o americano né? já se comunica melhor? Não, também? São línguas tudo diferentes. São línguas diferentes. Você Para precisa você não é a mesma estudar. coisa que to you, enfim, é diferente a... Precisa aprender e estudar. Porque vivendo e aprendendo. Aqui no Brasil tem surdos brasileiros que aprendem American Sign Language. Né? Vão fazer American curso Sign Language, de... que é a língua americana de o sinais. Fábio já fez um pouco do curso então de ele fala American inglês. Sign Language. Speak English. Então ele fala inglês. Não, ele faz American Sign Language. A que língua é diferente americana do de inglês. sinais. É diferente de sinais. Esse é o sinal de... É que eu tô digitando American Sign Language e ele falou que o sinal é American Sign Language. American Sign Language. Como é que eu faço para chamar um intervalo? Pausa para o intervalo em Libra. Vamos ver se eu consigo. Intervalo. Gente, então vou fazer o seguinte, intervalo pra gente tomar Tomar o quê? água e já voltamos. Não sai daí. O assunto está continuando aqui nos bastidores do nosso intervalo, com a Adriene aqui traduzindo o que o Fábio está conversando, que o Fábio, embora seja surdo e não fale como nós falamos, não parou de falar nem um minuto aqui durante o intervalo, conversando e tentando explicar para a gente o que está acontecendo. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, que hoje traz o deputado Márcio Camargo aqui do PSC, que trouxe para a gente uma pauta lindíssima, mas que tem a ver com a realidade de vários, centenas e milhares de brasileiros, que é a surdez. No caso, a gente está falando da Helena, da mãe dela, que é a Carla, que é a mãe da Helena, essa garota lindíssima que está aqui no nosso telão, de 2 aninhos, que tem um problema auditivo, por causa disso ela não ouve e vai fazer uma cirurgia agora, dia 4 de julho. Isso mesmo. Então, a gente tem aí um prazo curtinho chegando, mas tudo por conta de pessoas como a Adriene, de pessoas como deputado Márcio Camargo, de pessoas da nossa sociedade que estão ajudando ela a atravessar o oceano para ir buscar um pouco de som, um pouco dessa magia na vida dela. É isso. Como que está a viagem da Helena? Já está pronta? Já está paga? A viagem tá tudo certo. Assim, A viagem dela é na Turquia. É para a Turquia. A cirurgia dela é lá. Sim, vai ser em Ankara. Então já está tudo agendado, passagem comprada, a cirurgia agendada para o dia 4. Ótimo. Tudo certo, ainda falta uma parte do dinheiro para a cirurgia. Quanto que vocês precisam hoje para a cirurgia? Ela vai fazer 2 cirurgias, então a gente estimou os gastos, porque não são certos, hospedagem, alimentação, vai acabar variando. Então a gente estimou em 160 mil cada cirurgia. São 2, então 320 mil aproximadamente. Isso. Quanto que vocês já têm hoje? Para essa primeira a gente tem 130. Então ainda para poucos dias aqui de acontecer a viagem, vocês têm 130 mil reais. Isso. Faltam 30 aí pelas estimativas, pela projeção que vocês fizeram. Não é à toa que a gente voltou agora aqui para o estúdio e colocamos essa foto linda da Helena aqui no nosso telão. Logo ao lado aqui tem a campanha Ajude Helena, né? Isso. Com todas as opções que a gente tem aqui. Tem uma página dela no Facebook, que é facebook.com/Ajude Helena, que ali as pessoas podem saber mais sobre o que está acontecendo, como está essa programação da viagem e quanto tem de dinheiro. E aqui as opções aqui das agências que a gente tem de contas: Banco do Brasil, Santander e Banco Itaú,
para ser depositado qualquer doação, é isso? Qualquer valor tipo pra de gente é fundamental. Uma vez uma pessoa me disse, eu não pude doar muito, mas o pouquinho que junta com o outro pouquinho, e a gente conseguiu hoje esse valor que já temos 130, não temos mais porque pagamos algumas coisas, graças a Deus. Eu fiz meu depósito hoje de manhã, foi na conta do Muito Itaú, obrigada, que eu tenho do Itaú, a eu fiz gente meu agradece depósito muito. hoje de manhã. Então, foi pouco, ao meu ver, para o tamanho da grandeza que é essa cirurgia e do que ela precisa. Mas pra gente é muito. Mas eu espero que esse grãozinho faça essa cirurgia ser concretizada e que ela volte para estudar no Rio Branco. Centro de Educação para Surdos. Centro de Educação para Surdos do Rio Branco. Isso. A Que, mãe aliás, torce. vamos falar, e para que a mãe dela também continue para cá, ela continue aqui sendo uma ótima aluna do Fábio. Sim. Conta pra gente aí um pouco, Adriane, como é que é esse trabalho lá. Então, lá a gente tem o Centro de Educação para Surdos, da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Sim. Né? Tem o Colégio Rio Branco, tem um centro profissionalizante, que é o CEPRO, as Faculdades Rio Branco, e Educação à Distância, EAD. E o Centro de Educação para Surdos é ali que a gente está alocado. Onde que fica? Então, tem uma unidade que é em Cotia, Tá. e a outra unidade que é em Na Higienópolis. Avenida Higienópolis, ali em frente ao Colégio Sion, né? O Colégio Rio Branco e o Colégio Isso, Sion é ali, dentro, né? Aham. lá em Higienópolis é dentro do Colégio Rio Colégio Rio Branco. Branco, ótimo. E em Cotia é no mesmo espaço, mas a gente tem um prédio separado, Tá. Que é do Centro de Educação para Ali Surdos. vocês recebem qualquer pessoa que tenha... A gente recebe qualquer criança. No PED, onde a Helena está, é um programa de desenvolvimento, né, programa de estimulação do desenvolvimento. Então, são crianças de 0 até 3 anos, tá? E aí eu como fonoaudióloga trabalho diretamente junto com a criança, com as famílias, a gente se ajuda, né, nesse trabalho, só que eu não estou sozinha, Tá. né? A gente tem o Fábio, que dá aula professor. de sinais, né? E assim, nas aulas também tem a conversa. Ele não só ensina palavras ou sinais, mas as famílias conversam também, tem dúvida, faz pergunta, né? Quer saber a opinião dele sobre a vida dele e eles conversam também. E tem junto a Fabiane, que é a professora de artes da escola, e a gente faz um trabalho com as crianças pequenas. E a Fabiane é surda também. Ela é a professora de artes, ela trabalha junto comigo. E aí a gente trabalha em grupo com as crianças e as famílias. E é pago? É particular? Então, Como é o que é PED isso? não é pago. Não é pago. Tá? Então, e aí a escola, ela está agora com um desafio de se autossustentar, né? De ter condição. Porque é uma estrutura grande, né? E mesmo tendo toda a ajuda que a gente tem, a gente precisa se sustentar, na verdade. Porque aí as crianças depois vão para a escola e lá a gente tem o Fundamental 1, que é no Centro de Educação para Surdos. Então tem os professores, todos os profissionais, desde a secretaria, tem a língua de sinais, a diretora usa a língua de sinais, a coordenadora pedagógica, a secretária, todo mundo, assistente de sala, né? Todo mundo. Usa língua de sinais, todos. E na escola, as famílias têm uma mensalidade, mas elas passam pelo serviço social. E, assim, essa questão, eu não vejo que as famílias tenham alguma família que não conseguiu entrar na escola por causa disso. É feito um estudo social e as famílias são acolhidas no SES. Pode falar, né? doutor. Então, deixa eu fazer duas perguntas aqui bem rápidas. Então, tem professores que não são surdos, por exemplo, Tem que vai uma professores família, uma que são pessoa- ouvintes, Aham. mas assim, para você trabalhar lá, você precisa ter a fluência na língua de sinais. Né? Para você entrar no SES, você precisa ter Então, mas a influência. Carla chegou, não entendia da linguagem. A Carla não entendia. Para ela fazer uma pergunta para ele, ela fazia uma pergunta Fábio. para um professor Um tradutor. que ouvia não? Não. Não. Você caiu assim na frigideira já com a gordura quente, é isso mesmo? Se vira para falar com o Fábio.
Sim. Ó, Uou! o que eu fiz foi assim, a Helena começou comigo no individual e em seguida a única coisa que eu fiz foi apresentar a Carla para o Fábio e falar tchau, né? Com o Fábio. Mas é importante, Né? porque... Tá funcionando, E é super. como eu com a Helena em casa também. Porque o que eu falo, ela não escuta, né? Então, a gente não sabe sinal. Algumas pessoas no início falavam pra mim, não faz sinal errado, não faz coisa que você não sabe. E não, eles incentivam. O importante é se comunicar. É fazer, então, é fazer tentar. teatro, se eu não sei. E eu acho que com ele, de vez em quando, eu devo fazer também. Porque eu não sei sinais, mas ele me entende, ele é muito legal comigo. Ele é muito legal, né? Fábio, uma pergunta para ele. O que a gente pode melhorar para que essa linguagem chegue a todo mundo, né? Afinal de contas, a gente está numa casa de leis com um deputado aqui que pode, de repente, pegar essa empreitada aí, né, deputado? Enfim. O importante na comunicação, por exemplo, é na escola especial, né, que tem a Libras, recebe o surdo desde pequeno, que tem dificuldade para se desenvolver, todos os professores estimulam com a língua de sinais, não é oralmente, principalmente que ele possa aprender a viver em sociedade, né, a se comunicar, a desenvolver o raciocínio, pensamento, né, interagir, né, todos os professores são formados, tem 7 professores surdos lá no SES, são 7 surdos. Professores e tem também os professores ouvintes que têm influência na língua de sinais. Então, para estimulação e que eles possam se desenvolver rápido e visualmente poder ir adquirindo, né, o conhecimento e poder, lá fora em sociedade, ser capaz de interagir sem encontrar barreiras, poder transpor as barreiras. Ele, por exemplo, quando era pequeno, como que ele fez com a língua de sinais? Ele tem um irmão surdo que é mais velho que ele. Né? Ele é mais novo. Primeiro foi o outro. O mais velho é surdo. Desculpa. O mais velho é surdo, aí os 2 ouvintes e o caçula, que é o Fábio, é surdo também. O bebezinho caçula, né? O irmão. Então, na frente, ele é o irmão mais velho. Então, primeiro, o mais velho ia, e aí você ia atrás, né? Pescando tudo visualmente, né? Então, tinha surdos velhos, diferentes pessoas surdas. E ele ficava admirado, ele passeava e via as pessoas fazendo sinais e ajudavam ele, né? E aí, ele aprendeu rápido. Que nem tinha, né? Aquela que falava mentira, que... Eu sou surdo, eu não sou bobo, não. Eu sou esperto, né? Vai pegando... Claro. Então, na verdade, os surdos, alguns são capazes. A Helena vai estimulando o oral, português. Aí, alguns surdos desenvolvem a oralidade. O português são capazes. Alguns usam aparelho, não usam implante, são oralizados. Mas a maioria prefere a língua de sinais. Por quê? Porque a principal é a cultura. O DNA dele, a cultura, né? Se identifica, tem a identificação. Então, e aí dá para conversar, dá para ficar livre, tem a expressão, né? Então, aquela satisfação, a maioria, né? Comentário que o deputado fez agora, né? Que lindo, né? Eu tô aqui encantada, eu tô com o queixo da mão aqui, olhando esse balé com as mãos que ele faz, que é encantador. Os surdos se encontram, a maioria luta sempre, até hoje tem uma luta, a preocupação lá no SES, o que é mais forte, ensinar as crianças surdas, né? Fortalecer a educação bilíngue para os surdos, né? Isso é a principal preocupação lá no SES, é a proposta, né? A proposta hoje, porque antigamente as escolas, desde outras escolas, antigamente Santa Terezinha, né? Da prefeitura, próprias para surdo, mas faltava, né,
as estratégias, o trabalho, estratégias para trabalhar com um aluno surdo. Na prefeitura é difícil porque não tinha professor surdo. O professor que sabia Libras eram poucos, raros, né? Era mais difícil. Então, o aluno surdo sofria, né? Porque faltava essa troca que dava acessibilidade para a aprendizagem, para a cultura surda, né? Então, até 14 anos, 15, ele encontrou a associação. Você com 15 anos tinha os alunos surdos, né? E ele seguiu o irmão também já. E tinha os alunos surdos que iam na associação. E aí encontrava e assim... Aí começou todo mundo a frequentar a associação e aquela liberdade. No SES também foi desenvolvendo a didática de ensino para o aluno surdo. Bom, eu tô com 1 minuto aqui de programa e mais 40... O objetivo é para o futuro. É para o futuro. Eu tô com 1 minuto e 40 segundos. Se ele puder dar uma palavra para Carla sobre a Helena, uma palavra aí de futuro, conforto, no que depender dele, acho que ele vai estar do lado, né? Vai. 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 O que ele falaria? É a filha surda que ela é capaz, né? Que ela vai ter um futuro maravilhoso, para ela não se preocupar, né? Que ela não vai estar fora, voada das coisas, não, né? Que ótimo, perfeito. Deputado, palavrinhas finais aqui, emocionado, né, com essa... Mais uma vez, obrigada por trazer esse assunto. É muito bacana, né? A gente ouve aqui, vai passando um filme na cabeça da gente, né? Mas o que eu quero pedir a todos é que ajude a Helena, essa causa tão nobre aí. O brasileiro um ajuda muito o outro, né? Muito solidário. Eu tenho certeza, Carla, que a gente vai conseguir essa batalha aí, entrar nas redes sociais. O programa TV Assembleia é maravilhoso, vai chegar na casa das pessoas. Sei que todo mundo vai compartilhar isso aí. E parabenizar o Fábio, esse grande... A gente nunca ouviu tantas coisas bonitas aqui de um surdo, né? De um surdo. Que pessoa alto astral, dá vontade de... Ele está convidando o senhor para conhecer o Centro de Educação para Surdos. Iremos, é só convidar, também. Vamos lá, a gente leva uma equipe, faz matéria. Não pode faltar, hein? Não, já estão convidados. Palavra é compromisso. Já. Mas agradeço a Adriane mais uma vez, agradeço ao professor Fábio, muito bom. E, Carla, vai dar tudo certo? Já deu certo, já né? Deu. Obrigada, Silvia. Rapidinho. Obrigada, deputado. Obrigada, Silvia, pela oportunidade de a gente estar aqui, porque é importante não só para a Helena, é importante para todo esse movimento que a gente faz na sociedade. Sim. A Helena é só um exemplo. Exato. Obrigada pela oportunidade. Muitíssimo obrigada a você, Adriane. A gente falou aqui, mas deu voz mais às pessoas que precisavam ser ouvidas aqui, literalmente. Eu estou usando essas palavras, não é à toa. É para que isso seja reverberado, propagado, ouvido por todo o estado de São Paulo, Brasil, e a gente conta aí com vocês que estão em casa, com esse coração enorme que o brasileiro tem, para a gente ajudar a Helena a chegar a fazer essa cirurgia dela. Por enquanto, faltam 30 mil aí nessa primeira etapa, né? Mas depois tem mais outros 160 mil aí que precisam cair ali na conta, mas essa é uma outra história que a gente pode fazer um outro programa novamente. E se quiser, acessem a página que eu acho que é mais fácil, mídia social agora, olha, Ajude Helena sem H, tá? Que é no Facebook. Ali vão ter as contas, vai ter tudinho. Faz a sua parte aí, eu tenho certeza que você deve ter um trocado aí, um trocado de amor para poder ajudar. O programa Assembleia Convida fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até nosso próximo encontro. Fábio, como é que fala tchau? É tchau, né? Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.